Hoje tem um jogo que é a vida do Vasco da Gama. Não tem chance maior para o Vasco da Gama em dar a volta por cima, pegar um dos times considerado mais fraco dessa Copa do Brasil, que deu muito trabalho a esse mesmo Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. O Vasco que tem hoje aí uma missão árdua montando, porque o time que pensamos que estava pronto está sendo remontado e precisando de peças novas para poder cumprir buracos. Vanderlei no gol, Ricardo Graça e Hernando. É a dupla de zaga do jogo de hoje. Zeca, Léo Matos são os laterais. Rômulo no lugar do Andrei. Será que vinga? Matias Galarza é mantido, pois o Michel ainda não tem o nome regularizado para poder competir com a camisa do Vasco. Sarrafiore, chance de ouro. Será que ele vai tomar conta aí da meiuca e fazer mais do que o Marquinhos Gabriel, que não tem prazo para voltar? Peck continua sendo mantido. Léo Jabbar no lugar do Morato. Será que dessa vez o Vasco vai aprontar positivamente para a alegria de nós torcedores? E Germancano, será que estará com a cabeça focada neste jogo, já que seu nome é tão especulado no São Paulo? Esse é o Vasco da Gama que nós temos hoje. Um time mega dividido por muitas situações. Esperamos não passar raiva como do último jogo contra o Operário. Sejam todos bem-vindos, porque hoje nós vamos falar de Vasco e Boa Vista. Sejam bem-vindos ao Vasco é Destaque. Vasco em Destaque. Olá, Vascaíno! Olá, Vascaínas! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vasco é Destaque. Muito prazer, eu sou o Rafael Júnior. Pessoal, daqui a pouco, às 9h30, em Bacaxá, Vasco e Boa Vista. O Vasco que pegou o Boa Vista no Carioca, tomou um sufoco, o Boa Vista abriu 2-0 naquele momento, o Vasco correu atrás aí, conseguiu um empate e ficou de exemplo. O time de Bacaxá está há 30 dias sem jogar, só treinando, teve um jogo-treino contra o Cruzeiro, o jogo foi 1-1, e pensando que foi fácil, não foi fácil, teve ali batendo de frente ali com o Cruzeiro, tá? E se a gente pensa que o jogo vai ser mole, não vai ser mole. O técnico é o Leandrão, aquele mesmo que jogou no Vasco, e vamos falar aqui do Vasco. Pessoal, Marcelo Cabo fez algumas modificações aí nos treinamentos e a gente deu aí de imediato essas modificações. O Rômulo no lugar do Andrei, também aí mantendo o Sarrafiore no centro aí como homem de criação no lugar do Marquinhos Gabriel, que não tem prazo para voltar, e colocou o Léo Jabbar aí nos treinamentos no lugar do Morato. E manteve o restante do time, pois Leandro Castan não tem prazo também para voltar dessa lesão que ele teve. E Ricardo Graça foi mantido. Vamos aguardar aí também uma evolução do Hernando. E vamos ver também aí o nosso Matias Galarza jogando o fino da bola. O Vasco que precisa ter um momento épico, um momento de felicidade neste dia, no dia de hoje. Porque o torcedor vascaíno acredita muito, apesar de todas as mazelas, acredita muito nesse time. Temos nossos defeitos, as nossas deficiências, mas espero que o Marcelo Cabo, durante aí esses treinamentos de ontem e de domingo, tenham sanado esses problemas. E esperamos também que os jogadores tenham ciência da importância do jogo. O Vasco, que tem aí Germancano sendo especulado em outros times da Série A, o Léo Jabbar ainda não mostrou porque veio ao Vasco, e esse é o momento certo. E olhando bem direitinho a tabela da Copa do Brasil, você nota que o Vasco ganhou um presente, com todo respeito ao time de Boa Vista. Porque, se você notar, pegasse um time mais cascudo, seria algo muito pesado
para esse time do Vasco da Gama. Então é hora de renascer, de se recriar e mostrar aí a força do Vasco. O Vasco que teve aí 2 partidas horríveis, ou melhor, 5 partidas, né? As 2 contra o Madureira, que foi aí na Bacia das Almas, contra o Botafogo, é de se esquecer, e contra o Operário, uma tragédia anunciada. Vamos ver aí, agora, nesse jogo de hoje, se o time consegue vencer e convencer um pouco, e limitando aí as áreas que a gente pensa aí, porque a zaga não está dando conta do recado, o meio de campo muito desorganizado, o Zeca precisa estar focado dentro de campo, porque na última partida parecia que não é o Zeca que joga no Vasco da Gama. Também aí o Léo Jabá, espero que ele venha brigar pela posição, jogar tudo que ele sabe, pois é uma oportunidade gigantesca, pois o Vasco vai pegar um Boa Vista, ele não vai pegar um Internacional, ele não vai pegar um Grêmio, ele não vai pegar aí um Fluminense. Então, vamos com tudo, o Vasco precisa vencer e vencer bem, volto a repetir, tem que vencer e convencer, para mostrar que é Vasco da Gama. E isso é muito importante. E sair aí com uma boa vitória, para quando chegar no próximo jogo em São Januário, o Vasco não precisar levar sufoco para poder passar de fase. Lembrando, quem passa de fase nesse momento da Copa do Brasil embolsa R$2.700.000. Dinheiro aí que dá para pagar uma folha e ajeitar muita coisa no Vasco da Gama. E os jogadores precisam estar cientes de tudo que está acontecendo. Vamos lá, pessoal. Nos corredores de São Januário, fora e dentro de São Januário, já existe uma pressão para a saída do Marcelo Cabo. Mas sabemos aí que apesar dele ser um técnico muito teimoso, que já deu para notar aí que foram 5 partidas e ele tentando arrumar o time sem sucesso, que antes, contra o primeiro jogo contra o Madureira, para mim ele perdeu toda a moral comigo, que quando ele falou assim, olha, vamos devagar, tem um jogo da volta. Vasco não diz isso. Não condiz com essa realidade. O Vasco entra sempre para vencer. O Vasco não tira o pé para uma derrota. O Vasco entra para vencer, principalmente um jogo de mata-mata, que o Vasco está no primeiro jogo ainda. O Vasco não tinha ganhado o primeiro jogo de 5-0 para perder de 1-0. Então, isso aí não condiz com a realidade do Vasco da Gama. Mas voltando no assunto. Pedindo a cabeça do treinador. Mas aí também a gente coloca também aí o Alexandre Pássaro na jogada. Pois trouxemos aí esses jogadores que estão aí e que não estão dando conta do recado. Não estão aí sabendo eles o que veio fazer no Vasco. Pois só há aquele mesma conversa. Jogou com o Marcelo no outro clube. Só indicação. Ou jogadores que está aí em final de carreira. Tem aí notícias e burburos aí que foi oferecido R$200.000 ao Anderson Martins para poder ir se integrar ao Vasco da Gama. Foi oferecido a ele. Lembrando que Anderson Martins é jogador do Carlos Leite. Então é bem provável aí ele está retornando ao Vasco da Gama. Não estou cravando, mas é bem provável. Diferente do Dedé, tá? Diferente do Dedé, que foi oferecido R$250.000, mais aí um contrato de produção, que também está aí nesse impasse. Eu queria tocar também mais uma vez um assunto aqui chamado Bruno Gomes. O jogador Bruno Gomes, que está afastado do Vasco, ninguém fala mais do Bruno Gomes. O Bruno Gomes é um jogador que estava em ascensão, não é nenhum craque, mas é muito estranho essa ausência do Bruno Gomes, tanto tempo fora do Vasco, tá? Acredito eu que para aparecer aí um time aí e dar uma mixaria e levar ele é daqui para ali, tá? Já há especulação do Marquinhos Gabriel fora do Vasco. Eu vou estudar aí, vou procurar saber essa informação. Há uma conversa que há um time já aí de olho em Marquinhos Gabriel. Ué, ele não está machucado? Saiu um burburinho desse aí no grupo do WhatsApp, eu vou investigar. Eu não sei se é verdade, mas eu vou procurar saber, tá? Porque quando sai uma fumaça dessa, você pode contar que tem fogo, né? Nem que seja um incêndio pequenininho, mas há.
Então a gente fica ligado, porque Vasco da Gama é assim, cheio de pontos de interrogação. São muitas perguntas e pouca resposta. Falta transparência no Vasco. Então, pessoal, vamos aguardar aí, né, esse jogo de hoje, para ver como é que vai ser. Esperamos com o Vasco aí finalizando certo, metendo 2, 3, 4 gols no Boa Vista, fazendo um resultado positivo, para que semana que vem, no próximo jogo, a gente entre com mais calma, focado também na Série B, porque é difícil você virar a chave da Série B com uma estreia pífia daquela. Então vamos aguardar o jogo de hoje. É muito importante uma vitória, uma virada de mesa do Vasco, um recomeço, é uma chance ímpar para o Vasco aí entrar com tudo de cabeça e voltar aí, né, para jogar os jogos da Série B com mais moral. Pois a nossa missão aqui é fazer um Vasco forte e campeão, porque é gigante, ele sempre foi. Saudações vascaínas e aquele abraço. Valeu, a gente se encontra nos próximos vídeos.